começar, inclusive, a nossa conversa, entre outros livros, com humanismo como categoria constitucional. Eu vou pegar uma citação do senhor aqui. Então, eu agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite. Para mim é uma honra poder conversar com o senhor. E eu queria colocar a primeira questão, indo já direto ao tema, uma questão que o senhor coloca no seu livro, que acho que tem muito a ver com os tempos contemporâneos que vivemos. Eu tomo a liberdade aqui de citar. Não se diga, todavia, que esse modo mais orgânico de entender e praticar a Constituição termina por fazer do Poder Judiciário uma instância de governo da polis, um usurpador de funções que só podem ser exercidas pelos poderes eminentemente políticos da nossa República Federativa, que são o Legislativo e o Executivo. Não é isso, porque uma coisa é governar, que o Judiciário não pode fazer. Outra coisa é impedir o desgoverno que o Judiciário pode e tem que fazer. É como falar, o Judiciário não tem do governo a função, mas tem do governo a força de impedir o desgoverno, que será tanto pior quanto o resultante do desrespeito à Constituição. Ministro, essa passagem, entre outras belíssimas do livro do senhor, essa é uma questão que parece permanente, né, no Brasil. Como toda hora fala em judicialização da política, disso, daquilo. Eu queria começar por aí, que o senhor, por favor, fizesse algumas considerações sobre essa questão. Perfeito, perfeito. Vila, você me acompanha de algum tempo e eu acompanho você com toda admiração pela sua cultura, sinceridade, desembaraço no falar, no articular as ideias. Você é conceitual, eu gosto muito disso. Então, você sabe, por essa nossa amizade e nosso conhecimento recíproco, um pouco mais aprofundado um do outro, que eu sempre concedo entrevistas, eu escrevo, eu faço conferências a partir da Constituição. É uma metodologia, um critério objetivo de que não me afasto. E veja por quê, Vila. Primeiro, porque a Constituição é a lei das leis, né? Em latim, é a lex legum, lei das leis, lex máxima, lei suprema. E ela, na sua redação originária, aqui, é a única lei que o Estado não faz. Quem faz é a nação, que é outra categoria, né? Nós sabemos disso, você é professor de história. A nação é uma realidade muito mais complexa do que o Estado. É até intertemporal. E o Estado é criatura jurídica de quê? Exatamente da nação. A nação, reunida em Assembleia Nacional Constituinte, elabora uma Constituição novinha em folha, instalando de nova, e nela, na Constituição, cria um Estado, também novinho em folha, teoricamente, juridicamente, instalando de novo. O Estado é criatura da Constituição. E ela, sendo assim, a única lei que o Estado não faz, na redação originária, é a única lei que o Estado não faz, porque todas as outras já são feitas pelo Estado. Essa única lei que o Estado não faz, porque é a única lei que vem da sociedade nacional para o Estado, todas as outras leis já vêm do Estado para a sociedade civil. Essa é a única lei que o Estado não faz. Essa lei, de todas as leis que o Estado faz, é a única lei que o Estado não faz. Olha bem, essa lei, a única lei que o Estado não faz, é a lei de todas as leis que o Estado faz. Por isso que ela não tem número. É a única lei, Vila, que não tem número. Porque ela é número único. Não há duas constituições, há uma só, embora com 106 emendas, né? Então, como é a lei das leis, é a mais legítima das leis. E é um texto objetivo ao nosso dispor, aqui ao nosso lado. A gente diz, o perigo mora ao lado, e se esquece de que a solução mora ao lado. É a Constituição.
Você maneja muito bem a Constituição, você interpreta a Constituição com extrema facilidade, com concatenação, com sistematicidade, visão de conjunto. Então, o que está na Constituição? No artigo 2º, você sabe também de cor e salteado. São 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. E vem uma ordem tão lógica quanto cronológica. É civilizada essa ordem, é um ganho de civilização essa ordem. Legislativo, judiciário, aliás, legislativo, executivo, judiciário. Os 2 primeiros governam, porque são poderes eminentemente políticos, que resultam da voz da urna, do voto popular, né? As chefias do poder executivo federal, distrital, estadual, municipal. As chefias do poder executivo são eletivas popularmente para governar. E os parlamentares, também eleitos pelo voto popular, para legislar, claro, e, de certa maneira, Vila, coexercer o governo com o poder executivo. Há funções de governo que o executivo não consegue desempenhar sozinho. E quando faz sozinho, o executivo tem que passar pelo crivo, pelo controle do legislativo. Pense em medida provisória, por exemplo. Ou se o executivo, quem dá a última palavra em matéria de medida provisória é o legislativo, não é? Pense em decretos e regulamentos para fiel execução das leis. Quem edita esses decretos e regulamentos? O executivo. Mas o legislativo dispõe de uma competência expressa para se recolocar na titularidade da sua função legislativa típica, se o executivo transbordar da função regulamentar, ou se no exercício de uma delegação, porque às vezes o legislativo delega ao executivo a competência para legislar, chama-se lei delegada, como você sabe. Se o executivo exorbitar, transbordar da delegação, o legislativo puxa as rédeas. E muitas atividades, matéria indígena, por exemplo, em matéria de concessão de terras públicas a partir de uma certa quantidade, ou de autorizar exploração de recursos minerais, etc. Muitas competências. Eu vou até abrir aqui para você ver. O executivo só pode desempenhar em parceria com o legislativo. Eles 2 governam. Não é só o executivo que governa, o legislativo também governa. Quando você vai para as competências do legislativo, por exemplo, aprovar iniciativas do poder executivo referente a atividades nucleares. Olha, essa política pública passa pelo executivo, passa pelo legislativo. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos, usinas, por exemplo, e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Olha como o legislativo também pode governar, se quiser exercer as suas competências governativas. Então, eles 2 foram constituídos, o legislativo e o executivo, para governar. O judiciário não governa, mas impede o desgoverno. Por quê? Porque tudo afunila para o judiciário. Legislativo, executivo, judiciário. Se pegarmos os 3 poderes, Vila, e transformarmos em funções, porque a função vem antes da instituição que se especializa no cumprimento dela. Função legislativa tem a seu serviço, especializadamente, um poder legislativo. Função executiva tem a seu serviço, especializadamente, um poder executivo, que atua ex officio, não precisa que ninguém provoque. E função judiciária, que é provocada, é por iniciativa de terceiros. Não tem um impulso próprio. E é o único poder desarmado, porque os outros 2, o legislativo, você sabe, tem uma polícia, está na Constituição, o Senado tem polícia interna própria, a Câmara tem polícia própria, o Executivo é o comandante supremo das Forças Armadas, comanda, de certa forma, pelo Ministério da Justiça, sobretudo, a polícia, os órgãos de segurança pública federal, não é isso? E o judiciário não tem polícia, a Constituição não fala de polícia para o judiciário. Pois bem, esse poder desarmado
tem, no entanto, autoridade técnica, científica, tem que fundamentar suas decisões sob pena de nulidade, só pode se reunir publicamente, atua debaixo de um devido processo legal, sob um sistema recursal generosíssimo, não é? É provocado por ou pelo Ministério Público, ou por advogado público, ou advogado privado, ou defensor público, vale dizer, atua no âmbito de um sistema de justiça que o impulsiona e o controla, mas dá a palavra final. Tudo afunila para ele, para que as contendas, os litígios, as controvérsias que instabilizam a vida coletiva não resvalem para o interminável, não se percam no infinito. Há de haver um ponto estatal, terminal das coisas, lógico, é o Poder Judiciário. Então, é por isso que eu escrevi aí, o Judiciário Sim. não governa, não tem do governo a função. Você tem a função legislativa, a função executiva e a função jurisdicional. A cada uma dessas funções, um aparato de poder estatal especializado nela. O aparato de poder estatal especializado no desempenho da função judiciária é o Poder Judiciário. Perfeito.